A escuridão das primeiras horas de 15 de janeiro de 1978 não escondia apenas o frio, mas um predador que não buscava apenas sangue, mas a posse eterna de suas almas. Enquanto o mundo dormia, um monstro de face angelical e sorriso charmoso deslizava pelos corredores de uma fraternidade, empunhando o terror em forma de madeira e metal. O que aconteceu naquela noite foi apenas o ato final de uma sinfonia de horror que durou anos. Prepare-se, pois hoje olharemos diretamente nos olhos do mal puro, o homem que provou que o diabo não usa chifres, mas sim um terno e um gesso no braço. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. O silêncio gélido da madrugada de 15 de janeiro de 1978, na Universidade da Flórida, não era um silêncio comum. Era o prelúdio de uma sinfonia de horror que a mente humana em seu estado de sanidade custa a processar. Ted Bundy, movido por uma sede de sangue que havia sido represada por suas fugas anteriores, deslizou para dentro da casa da fraternidade Chi Omega, como uma sombra faminta, um predador que não precisava de chaves, apenas de oportunidade. Enquanto cerca de 30 jovens dormiam sob o mesmo teto, acreditando estarem seguras em seu santuário universitário, Bundy percorria os corredores com uma tora de carvalho nas mãos, um instrumento rústico que ele transformaria em uma arma de destruição em massa. Kathy Kleiner e Karen Chandler descansavam em um sono profundo, totalmente alheias ao fato de que, a poucos metros de sua porta, o pesadelo já havia se materializado. Margaret Bowman e Lisa Levy, em um intervalo de poucos minutos, tiveram suas vidas ceifadas de forma brutal e silenciosa. Uma fúria selvagem, estrangulando-as com uma crueldade metódica e deixando seus corpos como monumentos ao seu sadismo. Quando o monstro finalmente girou a maçaneta do quarto de Kathy, a atmosfera mudou instantaneamente. Ela acordou em meio a uma confusão de sombras, vendo apenas o contorno de um braço levantado que parecia carregar a própria morte. O primeiro golpe desferido por Bundy foi tão violento que o som do impacto dos ossos se estilhaçando ecoou pelo quarto como um galho seco se partindo ao meio. O maxilar de Kathy foi reduzido a fragmentos e sua língua foi quase decepada pelo impacto, mas o agressor não mostrava sinais de hesitação. Ele se virou para Karen, aplicando a mesma força devastadora, transformando um local de sonhos em um matadouro silencioso. O que impediu que aquele quarto se tornasse o túmulo final das duas jovens foi um golpe do destino, um milagre sob a forma de fótons. A luz dos faróis de um carro que estacionava na garagem iluminou brevemente as paredes, assustando o predador. Bundy, como um animal noturno acuado pela luz, recuou e desapareceu nas sombras, mas seu rastro de destruição estava longe de terminar. Mesmo com o corpo clamando por socorro e a mente em choque, a sobrevivência de Kathy Kleiner foi um desafio direto ao destino sombrio que Bundy havia escrito para ela. No entanto, a sede do assassino ainda não estava saciada. Ele deixou a fraternidade Chi Omega e, em uma demonstração de audácia e loucura, caminhou apenas 6 quarteirões até um duplex onde Cheryl Thomas dormia sozinha. Ali, ele repetiu o seu ritual de violência gratuita, espancando a jovem com tal ferocidade que as fraturas em seu crânio eram visíveis para os socorristas. Cheryl sobreviveu por pouco, emergindo de um coma profundo, apenas para descobrir que o mundo agora era um lugar de silêncio eterno, já que a agressão a deixou permanentemente surda. Quando a polícia finalmente chegou às cenas dos crimes, o cenário era de uma carnificina que desafiava a lógica forense da época. Entre os lençóis manchados e o odor metálico de sangue, os investigadores encontraram a marca definitiva da besta. Marcas de mordidas profundas e sádicas deixadas nos corpos das vítimas fatais. Era uma assinatura grotesca, um selo de posse que revelava um nível de psicopatia que nenhum detetive, naqueles anos de inocência perdida, estava preparado para enfrentar ou sequer compreender. Para compreender a magnitude do horror que Ted Bundy espalhou,
Não basta olhar para suas mãos manchadas de sangue. É preciso mergulhar nas raízes apodrecidas de sua infância. Um terreno fértil, onde a mentira não era apenas um hábito, mas a própria fundação de sua existência. Theodore Robert Bundy nasceu em uma névoa de vergonha e segredos familiares, crescendo sob a sombra de uma farsa grotesca. Por anos ele foi levado a acreditar que sua mãe biológica, Eleanor Louise Cowell, era sua irmã mais velha, enquanto seus avós fingiam ser seus pais. Essa distorção da realidade básica destruiu qualquer senso de confiança primordial que uma criança deveria desenvolver. O ambiente doméstico era um campo minado de instabilidade, dominado pelas explosões de raiva de seu avô, Samuel Cowell, um homem violento e perturbado cujos surtos eram frequentemente direcionados à avó de Ted. Foi nesse cenário de disfuncionalidade que as sementes de uma desconexão social profunda foram plantadas, germinando em uma mente que começava a ver o mundo não através da empatia, mas da observação fria e calculista. Enquanto outras crianças brincavam, o jovem Ted vagava solitário pelas vizinhanças, mas não buscava amizades. Ele buscava combustível para suas fantasias nascentes. Ele se tornou um espectador do proibido, revirando latas de lixo em busca de revistas de crimes reais ou pornografia violenta, fixando-se em imagens de mulheres nuas e situações de dominação. Bundy descreveria a si mesmo mais tarde como uma casca vazia, alguém que não possuía o software emocional necessário para entender as interações humanas genuínas. No entanto, ele era um observador brilhante. Percebendo que o mundo valorizava o charme e a inteligência, ele começou a mimetizar esses traços, construindo uma máscara de normalidade tão perfeita que se tornaria seu disfarce mais letal. Ele não sentia amor-compaixão ou remorso, mas aprendeu a simular cada um desses sentimentos com a precisão de um ator de elite, transformando-se em um camaleão capaz de circular entre a elite acadêmica e política sem jamais levantar uma suspeita. A dualidade de sua vida adulta era algo que beirava o sobrenatural de tão sinistro. Enquanto cursava psicologia e, posteriormente, direito, Bundy ocupava cargos que exigiam o ápice da confiança pública. O ápice dessa ironia macabra foi seu trabalho em uma linha direta de auxílio a crises e prevenção ao suicídio em Seattle. Imagine a cena. Um homem que, durante o dia, usava sua voz mansa e acolhedora para convencer estranhos desesperados a não tirarem as próprias vidas. Enquanto, ao cair da noite, sua mente fervilhava com planos meticulosos sobre como caçar e destruir essas mesmas vidas. Essa máscara era tão impenetrável que enganou até mesmo Anne Rule, uma ex-policial e colega de trabalho, que escrevia sobre crimes e que jamais imaginou que o homem gentil que a acompanhava até o carro era o mesmo monstro sobre o qual ela escrevia em suas colunas policiais. Sua inteligência superior não era usada para o bem comum, mas sim como uma sofisticada ferramenta de caça. Ele se infiltrava em campanhas políticas, trabalhava para o governo e se tornava uma figura respeitada na comunidade. Tudo enquanto o monstro interior, alimentado por anos de repressão e fantasias doentias, clamava por sua primeira vítima real. Cada sorriso que ele dava a cada aperto de mão firme era apenas uma distração para ocultar o predador, que estava prestes a desencadear uma era de desaparecimentos e terror que mudaria para sempre a sensação de segurança de toda uma nação. O Fusca bege de Ted Bundy não era apenas um meio de transporte. Era uma câmara de tortura móvel, um caixão de metal sobre rodas meticulosamente modificado para o horror absoluto. Ao entrar naquele veículo, a vítima cruzava a fronteira para um mundo onde as leis da humanidade deixavam de existir. Bundy havia removido o banco do passageiro dianteiro e as maçanetas internas da porta, criando um vácuo de segurança onde as mulheres ficariam presas, vulneráveis e completamente invisíveis para qualquer um que olhasse de fora. No momento exato em que a vítima se inclinava para ajudar aquele homem que parecia tão inofensivo, a máscara de cavalheiro caía para revelar o demônio que habitava seu interior. Ele as nocauteava com barras de ferro pesadas ou ferramentas industriais, desferindo golpes cirúrgicos no crânio que as mergulhavam instantaneamente em uma inconsciência profunda. O contraste era aterrorizante e visceral. Em um segundo, elas estavam exercendo o ápice da gentileza humana.
No segundo seguinte, tornavam-se carga inerte em um veículo que partia em alta velocidade em direção ao esquecimento e à morte. Bundy alimentava um padrão estético rígido, doentio e quase ritualístico, que guiava sua caçada como uma bússola perversa. Suas vítimas eram, de forma quase invariável, mulheres brancas, estudantes universitárias de beleza notável e, especificamente, com cabelos longos e castanhos repartidos ao meio. Essa imagem específica parecia ser o gatilho definitivo para seus instintos mais sombrios. Uma representação de algo que ele precisava desesperadamente possuir e, logo em seguida, destruir de forma irremediável. A obsessão era tamanha que ele via essas mulheres não como indivíduos, mas como peças de uma coleção que precisavam ser idênticas para satisfazer sua mente fragmentada. A linha entre a vida e a morte, no mundo distorcido de Bundy, era muitas vezes ditada por detalhes banais que beiravam o inacreditável e o bizarro. Houve o caso documentado de uma jovem que, após aceitar uma carona e sentir o terror paralisante de estar presa naquele carro sem maçanetas, foi subitamente libertada pelo próprio Bundy. O motivo de sua sobrevivência não foi piedade, mas uma falha no figurino. Ela havia cortado o cabelo curto recentemente. Ao remover o gorro que ela usava para se proteger do frio, Bundy enfureceu-se ao perceber que ela não se encaixava mais no seu molde obsessivo de perfeição estética. Ele a jogou para fora do carro na neve, poupando sua vida por puro desprezo artístico, enquanto ela via o Fusca bege desaparecer na escuridão. No entanto, para aquelas que carregavam a marca exata de seu desejo, o destino final eram as profundezas das florestas do Noroeste Pacífico, ou as montas desoladas de Utah. Nesses locais isolados, o que Bundy chamava de posse absoluta atingia níveis de depravação que desafiam qualquer tentativa de compreensão psiquiátrica. Ele não se contentava apenas com o ato do assassinato. Para ele, a morte era apenas o estágio inicial da relação. Ele retornava aos locais onde deixava os corpos, por dias ou semanas seguidas, para realizar atos necrofílicos com os cadáveres em decomposição, penteando seus cabelos com shampoo e aplicando maquiagem em rostos cujos olhos já não podiam mais ver. Para Ted Bundy, a vítima só se tornava verdadeiramente sua, quando não podia mais gritar lutar ou fugir, transformando o solo daquelas florestas em um terreno que ele considerava sagrado, mas que para o resto da civilização era o epicentro da maldade pura e sem filtros. A confiança de Ted Bundy em sua própria superioridade intelectual não era apenas um traço de personalidade. Era o combustível que o levava a brincar de gato e rato com as autoridades em um duelo onde ele sempre acreditava estar 10 passos à frente. Ele operava em uma era de ouro para predadores, aproveitando-se da desconexão tecnológica dos anos 70. Naquela época, as delegacias de diferentes estados eram como ilhas isoladas. Não havia bancos de dados compartilhados ou DNA. Bundy usava essa falha sistêmica a seu favor, cruzando fronteiras estaduais para continuar sua trilha de sangue, enquanto os investigadores de Washington, Utah e Colorado sequer sabiam que estavam caçando o mesmo fantasma. Quando ele finalmente foi parado pela primeira vez em Utah, em agosto de 1975, o que a polícia encontrou em seu Fusca não foi apenas um conjunto de objetos suspeitos, mas um kit de ferramentas que parecia saído diretamente das profundezas de um pesadelo. Máscaras de esqui, algemas, cordas, um picador de gelo e sacos de lixo. No entanto, mesmo diante de evidências tão sinistras, sua lábia era hipnótica. Com o carisma de um político e a calma de um monge, ele convenceu os oficiais de que aqueles eram apenas itens domésticos comuns ou curiosidades achadas no lixo, conseguindo adiar o inevitável por um tempo precioso. Mesmo após ser finalmente condenado por sequestro, a mente de Bundy nunca aceitou as grades como um destino final. Ele via o confinamento como um insulto à sua inteligência. Foi então que ele orquestrou fugas que pareciam roteirizadas por Hollywood, mas que carregavam o peso do terror real. Em 1977, durante uma audiência em Aspen, ele utilizou sua formação em direito como um trunfo supremo. Ao convencer o juiz de que seria seu próprio advogado, e conquistou o privilégio de circular sem algemas ou grilhões nos pés para pesquisar na biblioteca do tribunal.
No momento em que os guardas relaxaram, Bundy aproveitou o recesso para se esconder atrás de uma estante. E, em um ato de desespero calculado, saltou da janela do segundo andar. Mesmo ferindo os tornozelos na queda, a adrenalina do predador o impulsionou montanha acima, onde ele sobreviveu por dias, invadindo cabanas de caça e roubando suprimentos, provando que era tão perigoso na selva quanto era nos centros urbanos. Sua recaptura após 6 dias foi apenas o prelúdio para algo ainda mais audacioso. De volta a uma cela de segurança máxima, Bundy não se deu por vencido. Ele se tornou um engenheiro do próprio escape. Durante meses, ele estudou meticulosamente as plantas da prisão e percebeu que havia um espaço entre o teto de sua cela e o andar superior. Com uma disciplina assustadora, ele parou de comer, submetendo-se a uma dieta de fome para emagrecer mais de 15 quilos. Tudo para que seu corpo pudesse deslizar pelo duto de ventilação estreito. Em uma noite de dezembro, enquanto o mundo celebrava as festas de fim de ano, ele desapareceu pelo teto, deixando para trás apenas uma pilha de livros sob os lençóis para enganar os guardas. Ele viajou milhares de quilômetros até a Flórida, sob uma identidade falsa, movendo-se como um espectro. Essa habilidade quase sobrenatural de metamorfose, de mudar sua aparência, seu tom de voz e até seu cheiro, fazia com que até os carcereiros mais experientes relatassem uma sensação de opressão em sua presença. Diziam que ele exalava uma aura de maldade pura, um odor metálico de perigo iminente que parecia alterar a temperatura do ambiente. Ele não era apenas um prisioneiro fugitivo. Ele era uma força da natureza maligna que se recusava a ser contida. Dentro do labirinto distorcido, que era a mente de Ted Bundy, ocorria uma metamorfose perversa. No momento em que a vida deixava o corpo de suas vítimas, elas deixavam de ser seres humanos com sonhos e famílias para se tornarem propriedades sagradas, objetos inanimados em um inventário de horrores. Para Bundy, o assassinato não era o fim do processo, mas o início de uma posse eterna. Ele desenvolveu uma obsessão macabra pela decapitação, admitindo mais tarde que mantinha as cabeças de várias de suas vítimas em seu apartamento. Esses crânios não eram apenas restos mortais. Eram troféus de suas conquistas, ídolos de osso que ele contemplava para reviver o momento do domínio absoluto. Em entrevistas posteriores, com uma frieza que gelava o sangue dos ouvintes, ele explicou que o ato de matar era a forma definitiva de tornar a vítima parte de si para sempre. Para ele, o mundo exterior era um lugar de rejeição, mas na morte, ele era o mestre supremo. O único proprietário daquelas almas silenciosas. Essa necessidade de controle estendia-se para além do ato da morte, manifestando-se em rituais que desafiam qualquer tentativa de lógica sanidade. Bundy era magneticamente atraído de volta aos locais onde descartava os corpos, transformando clareiras isoladas em florestas e encostas de montanhas em santuários pessoais de necrofilia. Ele passava horas com os cadáveres em estados avançados de decomposição, ignorando o odor da morte para encenar uma simulação doentia de vida. Em um nível de depravação quase inacreditável, ele levava suprimentos para esses locais para cuidar de suas propriedades. Ele lavava os cabelos das vítimas com shampoo, penteava-os com cuidado e chegava a aplicar maquiagem e esmalte de unhas em rostos e mãos sem vida. Era uma tentativa desesperada e maligna de preservar a beleza que ele mesmo havia destruído. Um teatro de bonecas humanas, onde ele detinha o controle total sobre cada movimento e cada olhar fixo e vidrado. A ciência psiquiátrica da época tropeçava ao tentar rotular o que habitava dentro de Bundy. Investigadores e médicos ficaram profundamente divididos entre diagnósticos de transtorno bipolar, psicopatia clássica e até transtorno de personalidade múltipla. No entanto, todos os que se sentaram à frente dele concordavam em um ponto perturbador. Havia algo de intrinsecamente inumano em sua presença. Uma capacidade assustadora de desligar qualquer rastro de empatia como quem apaga uma lâmpada. Relatos de pessoas que conviveram com ele, incluindo familiares e namoradas, descreviam momentos em que a máscara de sanidade escorregava. Eles falavam sobre episódios em que suas pupilas pareciam se dilatar até que seus olhos ficassem completamente negros
e sua fisionomia outrora atraente se transformava em uma máscara de ódio e predação. Parecia que, por breves instantes, o estudante de direito promissor e o cidadão exemplar davam lugar a uma entidade sombria e ancestral, um vazio existencial que precisava ser preenchido com o sofrimento alheio. Bundy não era apenas um homem doente. Ele era a personificação de um abismo que, quando você olhava para dentro, olhava de volta para você com um sorriso gélido. Não foi apenas um processo jurídico. Foi o primeiro grande espetáculo de crimes reais transmitido nacionalmente por televisão, um show de horrores que parou os Estados Unidos. Bundy, alimentado por uma arrogância que beirava o delírio de grandeza, rejeitou os advogados nomeados pelo tribunal, acreditando que ninguém seria capaz de articular sua defesa melhor do que ele mesmo. Ele transformou a sala de justiça em um palco particular para seu narcisismo desenfreado, desfilando com ternos impecáveis, gesticulando dramaticamente e tratando as acusações de assassinatos brutais como se fossem meros obstáculos intelectuais em um debate acadêmico. Enquanto o destino de sua vida estava em jogo e a sombra da cadeira elétrica pairava sobre ele, Bundy parecia mais interessado em seduzir a lente das câmeras e manter o controle absoluto da narrativa, agindo como se fosse o diretor de seu próprio épico trágico e não um prisioneiro enfrentando a justiça. O ambiente no tribunal era perturbadoramente festivo e surreal. Nas galerias, filas se formavam de madrugada, compostas em grande parte por mulheres jovens, muitas das quais se pareciam fisicamente com suas vítimas, que declaravam abertamente sua paixão pelo assassino. Essas fãs, vítimas de uma forma extrema de hibristofilia, enviavam cartas de amor e enchiam o tribunal para ver o charmoso ter em ação, ignorando as provas esmagadoras de sua brutalidade. Bundy flertava com elas, sorria para a imprensa e ridicularizava as testemunhas, criando uma atmosfera de choque e descrença. No entanto, por trás dessa fachada de autoconfiança, a ciência estava preparando sua armadilha final. O ponto de ruptura definitivo para sua máscara de inocência surgiu com a odontologia forense. Os investigadores haviam preservado moldes das marcas de mordidas deixadas nas nádegas e nos seios das vítimas da fraternidade e omega, marcas que revelavam um sadismo animal. Quando o Dr. Witcher ouviram, colocou as fotos ampliadas das dentadas ao lado dos modelos de gesso dos dentes desalinhados de Bundy, o tribunal silenciou. Foi o momento em que a biologia dele o traiu. Seus próprios dentes selaram seu destino de forma científica e incontestável. Mesmo sentindo o cerco se fechar, Bundy não parou de manipular o sistema até o último segundo. Em um dos episódios mais bizarros da história judicial americana, ele utilizou uma antiga lei da Flórida que validava casamentos realizados diante de um juiz em tribunal aberto. Enquanto interrogava sua namorada, Carolyn Boone, como testemunha de defesa, ele subitamente a pediu em casamento diante de todos. Com o sim dela, ele se declarou casado legalmente, um ato final de rebeldia e controle que visava chocar a corte e garantir que ele continuasse exercendo seu poder de manipulação sobre alguém. No entanto, o teatro não foi suficiente para dobrar o júri. O verdito de culpado, seguido por sentenças de morte consecutivas, foi lido sob um misto de alívio e pavor coletivo. O juiz Edward Cao, ao proferir a sentença, descreveu os crimes como extremamente atrozes e cruéis, mas até ele pareceu cair brevemente no feitiço do réu ao dizer que ele era um jovem brilhante que teria sido um bom advogado, mas que havia tomado o caminho errado. Bundy saiu do tribunal condenado à morte, mas levando consigo o segredo do número real de suas vítimas, um enigma macabro que ele guardaria como sua última moeda de troca com o mundo. Nos longos anos que se seguiram à sua condenação, enquanto habitava o corredor da morte da prisão estadual da Flórida, Ted Bundy transformou sua cela em um centro de operações para uma última e desesperada tentativa de sobrevivência. Ele não aceitava o fim. Para ele, a vida era um jogo de xadrez, onde ele sempre poderia encontrar uma jogada mestre. Bundy começou a utilizar as vidas que ele mesmo havia ceifado como moedas de troca, oferecendo confissões parciais e fragmentadas de crimes cometidos em diversos estados para tentar adiar as datas de sua execução. Ele brincava com as esperanças e a dor das famílias, fornecendo pistas vagas sobre a localização
dos restos mortais de garotas desaparecidas há anos, forçando os investigadores a cavarem em florestas geladas e em costas áridas em busca de ossos, que muitas vezes nem estavam lá. Era o seu último ato de controle. Ele detinha as chaves do luto de dezenas de pessoas e saboreava o poder de decidir quando e se daria o encerramento que elas tanto buscavam. À medida que o tempo se esgotava e os recursos judiciais eram negados um após o outro, Bundy tentou uma cartada final para limpar sua imagem, ou, ao menos, dividir a culpa com o mundo. Em sua última entrevista, concedida ao psicólogo James Dobson, ele adotou uma postura de falsa contrição, culpando a pornografia violenta e o consumo obsessivo de materiais gráficos por terem alimentado a besta dentro dele. Ele tentou se posicionar como uma vítima de um vício moderno, alegando que a sociedade criava monstros como ele através da exposição a conteúdos obscenos. Era um esforço final de manipulação psicológica. Uma tentativa de desviar a responsabilidade de sua própria vontade maligna para um fator externo. No entanto, para aqueles que haviam estudado seu rastro de sangue, era óbvio que o mal de Bundy era inato. Uma escolha consciente de um predador que sentia prazer no domínio e no sofrimento. Ele não estava arrependido por ter matado. Ele estava aterrorizado por ter que pagar o preço final. A manhã de 24 de janeiro de 1989 amanheceu com uma atmosfera de eletricidade e catarse coletiva. Do lado de fora da prisão, milhares de pessoas se reuniram em uma celebração que beirava o medieval. Elas carregavam cartazes com frases como "Queime, Bundy queime", e fritavam hambúrgueres em churrasqueiras, esperando pelo sinal de que o demônio havia sido expulso da terra. Às 7h06 da manhã, o interruptor da Old Sparky, a infame cadeira elétrica da Flórida, foi acionado. Bundy morreu sem nunca demonstrar um pingo de remorso genuíno, mantendo seu segredo mais sombrio até o último suspiro. O número real de suas vítimas, que muitos acreditam ultrapassar a marca de 100 mulheres. Ele deixou para trás um rastro de pelo menos 30 assassinatos confirmados e uma cicatriz profunda e permanente na psique americana. O verdadeiro horror de sua história permanece não apenas na brutalidade de seus atos, mas na lição aterrorizante que ele nos deixou. A de que o mal absoluto não precisa de uma aparência monstruosa. Ele pode estar escondido atrás do rosto de um vizinho gentil, de um colega de faculdade brilhante ou de um estranho charmoso que se oferece para ajudar em um estacionamento escuro. Ted Bundy se foi, mas o medo de quem caminha ao nosso lado sob uma máscara de normalidade é o seu legado eterno. Agora, enquanto as luzes da sua sala parecem um pouco mais fracas, lembre-se. Ted Bundy foi capturado, mas a escuridão que o movia ainda espreita em cantos esquecidos. O charme pode ser a máscara mais letal, e o gesso no braço pode esconder uma garra sedenta de sangue. Nunca confie plenamente no sorriso de um estranho, ou na gentileza excessiva de quem você não conhece. Pois em algum lugar lá fora, um novo Fusca bege pode estar estacionando, esperando apenas pelo próximo cabelo castanho repartido ao meio. Boa noite. Se você conseguir dormir. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.